Bom dia, queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na presença de Deus para começarmos a nossa lição da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro. E antes de começarmos o nosso estudo da Palavra de Deus, nós vamos nos elevar a Deus em uma palavra de oração. Oremos. Ó Deus, graças te damos por este dia. Agradecemos porque, como diz a tua palavra, as tuas misericórdias já se renovaram sobre nós quando amanheceu, e não somente sobre nós, mas na realidade sobre a humanidade inteira, ó Deus. Tua palavra nos diz que se o Senhor, ao menos por um instante, se voltasse apenas para si mesmo, toda a carne morreria, ó Deus. Cada ser vivo na face desse planeta. É o Senhor que nos sustenta. E por isso nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Também te louvamos, te engrandecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, ao nos dar o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como pagamento pelos nossos pecados, como aquele que garantiu a nossa vitória, que não é por mérito nosso, sobre o pecado, sobre o poder do pecado, sobre a maldição do pecado, sobre a condenação do pecado. E realizou aquele sacrifício, Senhor, que só Ele poderia realizar, derramando o seu sangue, satisfazendo a tua justa justiça, ó Deus, e ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, pode ser o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. Glória, honra e louvor sejam dados a Ti, ó Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, porque foi por meio dela, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que nós viemos a crer. Pedimos, ó Deus, no momento que nós a abrimos, que ela continue transformando os nossos corações e as nossas vidas, como é da Tua vontade. E pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero começar dizendo a vocês que estou um pouco preocupado. Nós estamos aí aguardando a nossa revista. Segundo o site dos Correios, ela está a caminho, está vindo. Nós vamos estudar o livro de Atos. E então, enquanto a gente espera, nesse interlúdio aí, eu resolvi trabalhar esse tema. E eu até comentei no grupo, não é, da classe, não sei se está agradando, né? Estou preocupado com as nossas leituras diárias, o número vem caindo, né, de leitores. Eu sei que alguns esquecem de notificar, mas eu quero insistir com vocês, pelas misericórdias, né, de vocês aí, com este velho aqui que gosta de acompanhar lá, né, as pessoas fazendo a leitura, dá uma pressão boa na gente, né? Às vezes eu faço a minha leitura, vou notificar e aí começo a olhar, me distraio vendo, olha, quem já fez. Alguns irmãos fazem bem cedo, alguns, se eu não vir o ícone deles cedo lá, isso aqui pelo visto não vai ler hoje, porque alguns leem bem cedo e se não lerem aquele horário não leem mais. Mas às vezes eu me surpreendo, às vezes lá para o final do dia, aquela pessoa que faz a leitura cedinho, né, pela misericórdia divina, colocou lá a notificação. E eu me alegro muito, eu gosto de acompanhar. Às vezes eu tô meio atarefado, mas eu gosto de acompanhar. Também não tenho recebido muitos questionamentos. Isso pode ter um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom, se não tem questionamento, se não tem pergunta, o pessoal está entendendo tudo, quem sabe está aceitando tudo, né? Ou então não está se sentindo à vontade ou nem está se interessando para perguntar. Então, os dois lados aí eu fico entre uma e outra coisa, né? Eu realmente posso não parecer, mas eu sou um professor muito inseguro, sobretudo nesse veículo aqui. Eu gosto de acompanhar as expressões faciais dos irmãos,
eu aprendi nesses quase 30 anos de sala de aula, aprendi a ler, num certo sentido, as expressões faciais das pessoas, sei mais ou menos por onde elas estão indo. Às vezes a gente se engana, né? Uma vez eu estava no ensino médio ainda como aluno e estava acompanhando uma aula, não me lembro qual era a aula, mas lembro dessa minha colega que estava olhando o professor assim, ela estava com uma caneta na mão, ela olhava para o professor, franzia assim a testa e anotava. E eu fiquei pensando, poxa, eu queria ser como a fulana. Ela estava na outra fileira, mais próxima de mim. Olha como ela é concentrada. Para mim a aula estava chata, eu reconheço. A aula estava chata e ela lá, daquele jeito, olhava o professor, anotava. Até que eu resolvi olhar a anotação dela, né? Lá estava a anotação dela, aí eu olhei, Camila, Bianca, enfim, um monte de nomes femininos. Eu olhei, tá escolhendo o nome da tua filha? Ela disse, não, eu estou anotando todas as músicas que eu conheço que são dedicadas a mulheres, que tem nome de mulheres. Tá bom. Então às vezes a gente se engana, né? O aluno está ali olhando, mas a mente dele está lá do outro lado do universo. Aqui por esse veículo, mais complicado ainda, pelo menos para mim, né? Porque eu não estou acompanhando, mas espero que vocês se sintam totalmente à vontade para perguntar. Você pode dizer se você quer que eu responda a sua pergunta privadamente ou no grupo, não é? Se eu posso responder no grupo, mas eu gostaria de incentivar vocês a não ficarem com dúvidas. Gente, esse assunto lugar comum a gente dizer, é muito importante. Ontem nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra, creio que alguns dos irmãos acompanharam, eu vi no grupo, e eu comentei com a Fátima, estava aqui ao lado dela assistindo, e a palestrante logo foi para Gênesis. E eu comentei com ela, Fátima, é um bom indicativo, falei para a Fátima, para a gente saber se a gente está diante de um bom palestrante ou não, quando o assunto é família. Vamos ver se ele vai para Gênesis. Gênesis, o nome do livro já está dizendo, o começo, as origens. É para lá que a gente tem que ir como cristãos. E não só isso, é para lá que a gente tem que ir, porque foi para lá que Jesus foi. Nós vimos isso aqui quando nós comentamos, já estamos há 2 domingos falando sobre isso, a respeito da pergunta que foi feita para o Senhor Jesus, que é um texto muito importante e que nós devemos procurar entender, porque é a base de tudo. É o fundamento, e se você não tem um bom fundamento, toda a sua construção está em risco. Jesus, em outro lugar, falou sobre isso, estimulando as pessoas a edificarem sobre a rocha, sobre um firme fundamento. Então, quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós estamos indo para esse fundamento. Foi para onde Jesus foi ao responder daquela maneira maravilhosa aos seus acusadores, aos seus inquiridores. É para lá que a gente tem que ir. É lá que nós vamos encontrar a bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias. E isso é muito importante que a gente repita e repita e repita. Sabe por quê? Porque há uma ação orquestrada, sempre houve. E isso em nível global, isso em nível mundial. Há uma ação planejada para abalar, destruir esse alicerce. Nós sabemos que eles não vão conseguir. Deus tem os seus propósitos, eu já falei sobre isso aqui, vou repetir sempre. O próprio Senhor Jesus disse
passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele falou até o menor sinalzinho da lei, até a menor palavra que está escrita vai se cumprir. Não é essa a questão. Deus não precisa, eu costumo dizer isso, de advogados. Deus sabe se defender por si mesmo. E Ele, na realidade, já determinou todas as coisas. No entanto, nós somos beneficiados. Isso é que eu quero dizer. Acima de tudo, nós precisamos conhecer esses princípios e defender esses princípios para que nós sejamos abençoados. Lembrem-se, está lá na lei, Deus falou com o povo de Israel, a palavra está perto de vocês. Eu não estou entregando a vocês mandamentos, disse Deus, que vocês não possam cumprir. Não é impossível que vocês me obedeçam, não é impossível que vocês cumpram com os meus mandamentos. Hoje eu estou oferecendo para vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Deus conclamou e conclama o seu povo a obedecê-lo. E nós precisamos procurar entender o que Deus falou, o que Deus nos disse. Já comentei sobre isso aqui. Porque essa ação orquestrada, ela não vai parar. E essa ação visa justamente demolir esse alicerce, confundir as pessoas, pretextando liberdade, como o próprio Satanás fez com Eva, prometendo liberdade, escraviza as pessoas. Enquanto que a palavra de Deus deixa bem claro que os mandamentos que Deus nos dá não são penosos para que nós os obedeçamos. Foi Calvino, não é, que disse, até um cachorro, quando sente que o dono está sendo ameaçado, ou assume que o dono está sendo ameaçado, ele rosna. Eu, como um servo de Deus, eu preciso agir da mesma maneira. Eu estou em vários grupos de WhatsApp e normalmente eu costumo ficar calado, sobretudo grupos que não são grupos ligados à igreja, grupos que não são, não tem todas as pessoas cristãs, evangélicas. Eu costumo ficar calado, mas de vez em quando eu vejo uma postagem que é frontalmente contrária aos princípios da palavra de Deus, eu respondo. Como eu disse, não para defender Deus. Deus não precisa de defesa, mas para defender os princípios da sua palavra, que são bênção para o povo. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Eu acho que ser zeloso pelas coisas de Deus, no sentido que a própria palavra nos exorta, Pedro nos exortou, que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que nós temos. Então, é nesse sentido que aquele que é devoto a Deus, aquele que tem devoção por Deus, deve procurar responder, deve procurar atender. Vou dizer de novo, em benefício em benefício da humanidade, nós precisamos defender, nós precisamos fazer isso e dar às pessoas com amor, com cuidado, com temor a Deus, acima de tudo, uma explicação razoável da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre um tema difícil, um tema complexo, um tema que mexe conosco, muito mesmo, porque envolve os nossos sentimentos, envolve os nossos sonhos, alguns acalentados durante anos, envolve pessoas que nós amamos, seja os nossos irmãos, seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos.
Não é um assunto fácil da gente trabalhar, sobretudo quando a palavra de Deus nos vem com desafios tremendos. Mas nós devemos lembrar outros cristãos, outras comunidades cristãs, o povo de Deus já passou por isso antes, sempre passou por isso, e Deus conhece os seus, Deus cuida do seu povo, nós podemos confiar nisso. E, como eu disse, devemos procurar conhecer da melhor maneira possível. Eu falei para vocês que eu iria trabalhar um pouco mais detalhadamente a questão da cláusula de exceção que aparece para nós lá no Evangelho. Eu quero convidar vocês para olharem esse texto novamente, para que a gente possa tentar aí avançar. Eu coloquei também, né, no grupo os dois textos principais que eu estou trabalhando, que eu estou usando. Não recebi também nenhuma devolutiva se os irmãos estão lendo, né? São textos longos, eu reconheço, né? Cheios de termos técnicos. Eu vou me arriscar aqui hoje, é por isso que esse flipchart está aqui do meu lado. Eu vou me arriscar a trabalhar com vocês, né? Esse texto. Vamos para lá, Mateus capítulo 19, né? E vamos tentar aí avançar nessa questão. Espero terminar esse assunto de casamento hoje, porque tem muita coisa para a gente falar ainda enquanto a nossa revista chega. Eu quero falar um pouco sobre filhos, eu quero falar um pouco sobre felicidade, né? Enfim, ninguém casa para não ser feliz, né? Vocês não concordam comigo? Mas é aí que está, esse é o ponto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 19, o verso 9, né, é o verso que causa mais estranhamento aí, mas nós vamos ler de novo o contexto maior, tá? A partir do versículo 3, que você já sabe, e nós vamos ler até o versículo 12. Eu vou ler, como sempre, no nosso livro-texto aqui, adotado na classe, que é a Nova Versão Transformadora, nossa versão aí que nós usamos na classe. Vou pedir ao Tiago para ler esse texto para nós, bem alto, tá, Tiago? Mateus 19, versículo 3. Eu vou levantar aqui, gente, só para ir ali do outro lado da estante, pegar o meu Novo Testamento interlinear, que a Fátima não conhece esse livro, ela vai demorar para achar, tá bom? Por favor, Tiago, leia para nós, pode sentar aqui onde eu estou, Mateus capítulo 19, de 3 a 12. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que se poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos
por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Obrigado, Tiago. Gente, eu vou precisar deste livro aqui. Esse aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil, é o Novo Testamento interlinear grego-português. Esse livro é muito interessante, porque ele traz, na verdade, ele traz 4 textos, tá? Ele traz o texto grego, conforme os manuscritos adotados pelos editores. Ele traz a tradução literal desse texto grego, logo aí abaixo em azul do texto grego. Ele traz a Almeida Revista e Atualizada, não a Nova Almeida, a Revista e Atualizada, e ele traz também a nova tradução na linguagem de hoje. Então, 4 textos em um só. Eu já falei para vocês que eu não sei grego koiné, que é o grego da Bíblia. Ainda é um sonho, né, aprender o grego. Você não vai aprender o grego só com esse livro aqui, mas ele ajuda bastante. Se você quer estudar, né, e aprender coisas a respeito da Bíblia, você pode adquirir esse livro. Não estou fazendo merchandising aqui, mas estou recomendando, certo, que você tenha um exemplar desse livro na sua casa, porque ajuda bastante. Aí está o texto, conforme o Tiago leu, e como eu disse, a grande discussão se dá em torno do versículo 9, em que está contida a cláusula de exceção, como é chamada na teologia, a única situação em que, conforme as palavras de Jesus, Moisés admitiu, ou Deus admitiu o divórcio, muito embora não prescreveu o divórcio. Nós já falamos sobre isso aqui na semana passada. Casamento é um vínculo que só se desfaz com a morte de um dos cônjuges. Eu vou, a partir do estudo dessa cláusula de exceção, tentar mostrar isso para vocês hoje, ainda com mais propriedade. Então, observem que os fariseus que queriam apanhar Jesus falaram: Moisés mandou, o Moisés disse, e Jesus respondeu: Moisés permitiu, né? Isso é importante a gente fazer essa distinção, e eu já fiz essa distinção para vocês. O texto literal, a tradução literal do texto, tem algumas diferenças gramaticais aí que vocês vão perceber, mas Jesus diz isso claramente, né? Eu vou ler para vocês o texto literal, tá? A tradução literal. Dizem a ele, isto é, a Jesus: por que então Moisés ordenou, observe, ordenou dar certificado de divórcio e divorciar a mesma? Agora a resposta de Jesus: diz a eles, ou seja, Jesus: Moisés, por causa a dureza de coração vossa, permitiu a vós divorciar. Expliquei isso na semana passada, até usando um exemplo de família, de pais e filhos. Então, a coisa aqui é muito diferente, e nós precisamos logo estabelecer a natureza dessa cláusula de exceção. Ok? Certo? É uma concessão, que nós vamos tentar explicar aqui porque Deus fez essa concessão, ou Deus permitiu ao povo judeu, e Deus permitiu a todos essa cláusula de exceção, já que nós acreditamos que esse é um mandamento geral para todas as pessoas. A instituição do casamento, ela existe variadamente nas culturas, isso é fato. Mas nós temos aqui um padrão,
E de novo, Jesus remonta à origem da humanidade. A Bíblia é atemporal, gente. Deus, quando escreveu a Bíblia, enquanto escrevia a Bíblia, Ele já tinha pré-ordenado todas as coisas. Eu acho que eu já comentei isso aqui, mas eu vou dizer de novo. Nós estudamos a cultura bíblica ou as culturas onde a Bíblia está inserida para procurar compreender melhor o texto. Porque quanto mais próximo nós estivermos do significado desse texto para os seus primeiros ouvintes ou para os seus primeiros leitores, mais próximo nós estaremos do que o texto quer dizer. Já expliquei isso para vocês. Mas isso não significa relativismo. Já trabalhei isso várias vezes e eu vou repetir isso sempre. Deus, que sabia que a Bíblia, a mensagem da Bíblia atravessaria os tempos e os espaços geográficos e as culturas estabelecidas nesses espaços geográficos, nesse período de tempo, Ele nos deu aqui um mandamento geral. Se você ler o texto que eu coloquei, isso fica claro nos indicativos gramaticais que o texto tem. Como eu disse, dá trabalho, é uma leitura lenta, mas vale a pena você ler. Porque está muito bem explicado, não é, nesses textos, que há uma intenção aqui de Jesus de estabelecer um mandamento geral para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Então, a grande discussão aqui está em torno dessa cláusula de exceção. A natureza dela, que nós acabamos de falar, e o alcance dessa cláusula de exceção. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. E a discussão está em torno de uma palavra que Mateus usou aqui, que é a palavra porneia. Eu já comentei essa palavra com vocês, vou colocar aqui para vocês acompanharem aí. Eu espero, Luísa me fala aí se vai ficar e vai dar para ver. Essa é a palavra grega que Mateus escreveu. Esses são os caracteres gregos, as letras aí estão aí. Transliterado, ou seja, colocado no nosso alfabeto, é essa palavra aqui, olha. Vou puxar aqui. Não tem problema, não tem problema se ficar assim. É essa palavra, porneia, tá? Essa é a palavra porneia, alguns dizem, né? Português mesmo, porneia. Essa palavra, ela tem um alcance muito grande na literatura bíblica, no texto sagrado. Ela tem um alcance geral e ela normalmente é traduzida como impureza, como prostituição. Em alguns casos ela pode ser traduzida como adultério, mas a argumentação dos professores aqui é que neste caso em particular ela não deve ser traduzida como adultério, ou seja, como uma relação sexual envolvendo uma pessoa casada. Então, por isso você tem aí a escolha dos tradutores aqui da NVT. Eu vou ler de novo o texto que o Tiago leu. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de, ele usou aqui, imoralidade. Foi o termo que eles usaram aqui. Em outros lugares você vai ver impureza. Tem uma outra palavra que não é muito popular, mas que a gente poderia colocar aqui sem sombra de dúvida, se a gente quisesse. E eu vou tentar colocar aqui. É isso, Heloísa, puxa lá, né? Gente, eu improvisei isso aqui. Isso, pode puxar e aí a gente bota de volta. Isso, por favor. Aí está. Prostituição. Como eu disse, não é uma palavra que a gente goste, não é? Parece assim um termo muito forte. Ademais, porque no Brasil a gente está acostumado a pensar a prostituição como algo que envolve dinheiro, não é? Alguém que mantém relações sexuais em troca de dinheiro ou de algum tipo de
compensação. Por isso quase não se usa essa tradução. Mas eu acho uma pena, porque na realidade, como eu disse, o alcance dessa palavra é muito grande. Porneia na Bíblia descreve qualquer relação sexual que sai do padrão estabelecido por Deus. E qual é o padrão estabelecido por Deus? Qual é o padrão? O intercurso sexual é para o casamento. Nós falamos sobre isso aqui na semana passada. Nesse texto aqui mesmo, Jesus diz: Deus disse lá no Gênesis: eis porque deixa o macho a seu pai e a sua mãe, se une à fêmea, tornando-se os dois uma só carne. Qualquer intercurso sexual, e aí eu vou fazer uma divergência, vou abrir uma divergência da palestra que a gente ouviu ontem, né? Se eu entendi, não sei, posso não ter entendido direito, mas a palestrante falou que sexo virtual não é sexo. Eu acho que é. Eu acho que é. Se há um intercurso, se há uma troca, se há prazer sexual envolvido, não vejo como a gente não considerar que seja. Eu não estou dizendo que é correto. O que eu estou dizendo é que eu acho complicado eu dizer que não é sexo, que sexo virtual não é sexo, porque alguém malvado ou influenciado por uma pessoa malvada pode dizer: bom, se não é sexo, então eu vou fazer. Não estou cometendo pecado se eu estiver fora do padrão que Deus estabeleceu. Eu acho muito perigoso esse pensamento, já que ela falou que as pessoas podem ser levadas ao erro, né? Eu acho que também dizer que não é pode levar alguém a erro. Qualquer intercurso sexual, vou repetir, que esteja fora desse padrão estabelecido por Deus, é prostituição, é impureza, é imoralidade. Moralidade todo mundo sabe o que é. Moralidade é a ciência, eu vou usar esse termo, eu posso até explicar em outro momento, do certo ou errado. É a filosofia, se você quiser, do certo ou do errado. E do errado, melhor dizendo. É a única maneira pela qual o homem pensa. Porque Deus nos fez assim. Se isso aqui é verdadeiro, o contrário disso é falso. Todo mundo pensa desse jeito. Mesmo as pessoas que tentam negar esse princípio, apenas o confirmam. Eu já falei sobre isso muitas vezes com vocês, mas é sempre bom a gente repetir. As pessoas que dizem não existe uma verdade absoluta, estão dizendo, na verdade, a verdade absoluta é: não existe uma verdade absoluta. Você consegue entender isso? As pessoas que dizem é proibido proibir e não percebem a contradição lógica do que estão dizendo, porque alguém pode argumentar: bom, se é proibido proibir a proibição. Vejam como o inimigo nos confunde. Quando eu digo nos confunde, estou falando da sociedade, das pessoas, as culturas. Nós somos seres morais, nós não podemos fugir disso. Deus estabeleceu o seu princípio. E eu acho muito interessante, porque o cético, por exemplo, às vezes ele joga isso, né? Ele pega lá o texto da lei que diz, né, em que Deus proibiu as uniões, né, proibidas por Deus, as uniões sexuais proibidas por Deus. Como eu disse, porneia, você pode incluir aí sexo entre parentes, você pode incluir sexo com animais, você pode incluir sexo
fora do padrão da heteronormatividade de Deus, não nossa. E aí os céticos eles vão para o texto bíblico e aí eles descobrem lá, né, olha, a nudez de tua irmã não descobrirás, uma maneira polida, né, de dizer que você não deve manter relação sexual com a sua irmã. E aí o cético, né, ele diz assim, mas Abraão não era o patriarca do povo judeu? Aí a gente responde, sim, Abraão era o patriarca do povo judeu, ele é o fundador, né, da nação judaica. Mas Sara não era a irmã de Abraão? Você percebe? Você percebe? Sara era irmã de Abraão, a Bíblia diz, está escrito lá, o próprio Abraão disse, olha, ela é minha irmã, somos filhos do mesmo pai. Sim, responda, não fique nervoso, responda com toda calma, com toda tranquilidade. Sim, o patriarca da nação judaica, o patriarca dos hebreus, Abraão, era casado com a sua meia-irmã, ou meio-irmã, sei lá. Porém, depois, Deus proibiu esse tipo de união. Diga, sem sombra de dúvida, Deus estabelece o seu relacionamento com os homens no tempo. Ele nos criou no tempo, muito embora ele esteja fora do tempo. E a partir do momento que Deus diz que algo é errado, é errado. E você pode até falar sobre as doenças. Faça uma pesquisa sobre isso se você se interessar. As doenças provocadas pela consanguinidade, pela proximidade entre os parentes. Deus que tudo sabe, proibiu ao seu povo, de novo para o bem do seu povo, que continuasse praticando esse tipo de união. A lei de Deus é uma palavra que aparece muito, que foi traduzida por confusão. Isso é confusão. Deus estabeleceu as suas ordens, Deus estabeleceu as suas criaturas, Deus colocou limites a todas as suas criaturas. Vou dizer de novo, C.S. Lewis ele fala sobre isso, né? Não sei por que Deus permitiu ao ser humano, né, reproduzir-se com prazer. Deus nos deu essa bênção chamada sexo. Gostei muito da abordagem da palestrante ontem, falando de igrejas, de grupos que dizem que o sexo é exclusivamente para a procriação. Ela citou vários exemplos, né, que mostram na Bíblia que a relação sexual não precisa ser exclusivamente para a procriação. Isso é importante porque existem igrejas que até proíbem. Se algum dos cônjuges, eles querem casar, mas se algum deles tiver algum problema, que por exemplo dificulte ou até mesmo impeça o intercurso sexual, eles não podem casar na igreja. É muito triste isso. Porque na realidade é uma interpretação errada do ensino da palavra de Deus. Deus nos criou seres sexuados e Deus, na sua graça, no seu amor, permitiu que o ato de procriar proporcionasse prazer. Eu tenho, lembrando do C.S. Lewis de novo, eu tenho aqui umas ideias na cabeça, mas eu não vou compartilhar essas ideias com vocês agora, porque eu não quero perder meu emprego de professor da classe. Não, tem algumas ideias sobre isso. A gente pode conversar um pouco. Talvez quando a pandemia passar, né, a gente possa conversar. Mas tem certas coisas que realmente me impressionam. Tem um tipo de besouro que para início de conversa ele tem 2 pênis. Um pior do que o outro. Cheios de espinhos. O que torna o intercurso sexual
absurdamente doloroso para sua parceira, se é que eu posso usar esse termo. Mas para a fêmea, a coitada que ele escolher. Usei uma palavra que o povo não quer que a gente use, né? Mas enfim, usei. A pobrezinha lá. Os evolucionistas vão dizer, não, isso aí é uma solução que a evolução deu, porque esse besouro aí, né, com esse membro especial, o que acontece? Quando ele copula com a fêmea, ela fica tão dolorida, mas tão dolorida, que ela não vai querer o outro parceiro. Ela vai fazer de tudo para não querer o outro parceiro. E assim os genes desse besouro aí que copulou, eles vão passando, a herança genética dele vai passando. Bom, essa é a explicação que eles dão. Olha, quando eu soube da história desse besouro aí, eu dei graças a Deus que Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. Nós não precisamos desse tipo de recurso. Terrível, violento até. Para levar a nossa posteridade. Não é curioso isso? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu essa prerrogativa de escolher. Enfim, vou deixar vocês com essa pulguinha aí atrás da orelha, com essa curiosidade. Em outro momento a gente pode voltar. Ok, Eliezer, mas vamos voltar para cá. Por que porneia, nesse texto em especial, não pode ser traduzida por adultério? Sendo que boa parte, talvez a maioria mesmo, dos tradutores tem enveredado por esse caminho. Olha, gente, muita coisa que eu vou dizer aqui para vocês, se você leu o texto, você viu, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir nas igrejas. Isso significa que as pessoas que estão pregando nas igrejas, ensinando nas igrejas, estão desatualizadas? Não necessariamente, porque esses estudos são estudos, em certo sentido, recentes. Não significa que elas não saibam. Acontece que cada um de nós, quando se depara com algo que é novo, a gente vai fazer uma escolha. Ou a gente acata aquilo que é novo, ou a gente permanece com aquilo que a gente aprendeu. Fica fiel lá aos nossos primeiros mestres. A decisão é sua. Eu, por exemplo, mudei o meu entendimento desse texto a partir desse estudo que eu fiz. Já de algum tempo para cá e agora ainda mais. Você vai ter que fazer a sua escolha aí. Sendo que, quero deixar isso bem claro, não é que cada um pode fazer a seu bel prazer. Você deve acatar aquilo que a sua consciência lhe disser a partir da leitura do texto bíblico que é verdadeiro. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu defendo isso, eu ensino isso, eu prego isso e eu procuro viver isso. O errado é você, a partir de um convencimento que a palavra de Deus lhe dá, você adotar um outro entendimento diverso, ou dizer que adota um outro entendimento diverso por outras razões, por política, por comodismo, né? Quando eu digo por política, não, melhor não falar sobre isso, para evitar confusão. Acho isso péssimo argumento. Nem é um argumento para mim. Eu não tenho esse direito. Quando a gente fala da palavra de Deus, eu não tenho direito de ser político, de ser pragmático a esse ponto. Eu tenho que falar a verdade. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, como eu disse, vai ser bem diferente daquilo que você tem ouvido sempre. Minha recomendação para você é que você continue estudando e que você pregue e viva de acordo com a convicção que Deus vai colocar dentro do seu coração. Há uma outra palavra para adultério entre pessoas casadas na Bíblia. Eu vou colocar essa palavra aqui para você agora. Mateus não usou essa palavra nesse texto, mas é a palavra comumente usada para adultério. E eu vou mostrar essa palavra em outros textos da palavra de Deus
para vocês. A palavra é essa aqui, moichia ou moshea, dependendo aí de como você quer pronunciar. Esse é o termo usualmente empregado para adultério na Bíblia. E ele vai aparecer, se você ler o texto do John Piper, você vai ver, vá comigo para o capítulo 5, versículo 32. Você vai ver a palavra porneia aí. Pode ler, Tiago, por favor. Mateus capítulo 5, 32. Pode ler. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Aí está Mateus capítulo 5, versículo 32, a palavra aí que foi traduzida por imoralidade, porneia, e aí você tem lá embaixo uma outra palavra que foi traduzida por comete adultério. Essa palavra é uma variante de moichia. E tem um texto, o de 19:9 a gente já viu, e tem um texto em que elas aparecem lado a lado. Tá? Esse texto é muito importante. E nós vamos olhar agora esse texto, tá certo? Para a gente poder entender. É Mateus capítulo 15, versículo 19. Vá comigo, por favor, para lá. Eu estou aqui com o Novo Testamento interlinear, mas eu estou com a NVT aqui também. Mateus capítulo 15, versículo 19. Observe que nós só estamos no Evangelho de Mateus. Nós já vimos aquelas passagens correlatas na semana passada. Mateus capítulo 15, verso 19. Lê para nós, Tiago, por favor. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Aí está, as duas palavras aparecem lado a lado. Primeiro, moichia, que é essa palavra aqui, eu esqueci de colocar aí para vocês a transliteração dela, deixa eu colocar agora, só para vocês acompanharem aí o raciocínio. Essa é a palavra nas nossas letras, certo? Aí está. Observem, ela aparece aqui ao lado de porneia. As duas palavras estão aqui. Essa é a palavra adequada para adultério. Aí você me diz, puxa, mas que confusão, né? Porque... Deixa eu só colocar aqui. Para você ter as três palavras que nem eu fiz da outra vez, tá? Aí está. Acho que dá para ver, né? Aí está. Essa é a palavra para adultério, moichia. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Mateus usa diferentes palavras porque ele entende que são pecados diferentes. Por isso, lá no capítulo 5, ele diz, olha, quem repudiar a sua mulher ou se divorciar da sua mulher, e aí ele coloca a questão da imoralidade, né? E aí ele diz, comete adultério. E o que casar também comete adultério. Então são pecados diferentes. E aí a gente se pergunta, mas por quê? Por que ele fez essa distinção? E aí a gente continua no nosso estudo e vai lá para João, capítulo 8, versículo 41,
Esse texto é muito interessante. Não perca Mateus aí, que a gente vai voltar para cá, certo? Mas esse texto de João, o John Piper chega a dizer mesmo, né, que o estudo dele foi profundamente impactado pelo uso de porneia em João capítulo 8, versículo 41. Nós conhecemos essa passagem, estava na nossa reflexão, nas nossas leituras diárias, né? João capítulo 8, versículo 41. Nós temos aqui um debate entre Jesus e os líderes judaicos, os seus inimigos, não é? E você tem aí os inimigos de Jesus fazendo uma acusação. Como eu disse, os comentaristas mais recentes, eles dizem mesmo, eles estavam fazendo uma acusação contra Jesus. Eu estou com o texto literal aqui, eu vou mostrar para vocês no texto literal. Se você pegar a Almeida, ele vai dizer que os judeus disseram: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Péssima tradução, com todo respeito. Quando eu mostrei esse texto para a Heloísa, no original, ela ficou de queixo caído. Esse é o texto original. A nova versão transformadora melhorou um pouquinho. Lê para nós, Tiago, tu que tem a voz aí bem forte. Lê aí para nós. João capítulo 8, versículo 41. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucam. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Não melhorou muito. Eu posso falar, eu estou aqui com a liberdade de ser ninguém, né? Porque traduzir esse texto em toda a força do que o texto está dizendo realmente é um pouco complicado. Mas eu vou ler aqui para vocês. O texto literal, o que diz? Preste atenção. De novo, já expliquei que na gramática grega há algumas inversões, né, de pronome e tal, mas dá para a gente entender muito bem, tá? João 8,41, tradução literal do texto. Vós fazeis as obras do Pai vosso. Disseram, pois, quem? Os judeus. A ele, a quem? A Jesus. Nós, de imoralidade sexual, não fomos gerados. Vocês perceberam agora a força do texto? Nós, de porneia, não fomos gerados. O John Piper assume, e o outro autor que a gente já viu, que eles indiretamente estavam acusando Jesus justamente disso, de ser produto de uma relação imoral. Será que nós podemos avançar para esse tipo de interpretação? Aí a gente volta para Mateus e vai dar uma olhada com mais cuidado no relato sobre o nascimento de Jesus. Não se esqueça que Mateus escreve para o povo judeu. Isso é muito importante a gente ter em mente nesse momento. Mateus escreve para o povo judeu, e aí a gente tem que explicar um pouco como é que era a instituição do noivado. O John Piper faz isso aqui. Como é que era a instituição do noivado entre o povo judeu, que era muito diferente da nossa concepção que nós temos hoje. Por quê? Porque o noivado, na realidade, o que era que acontecia? Celebrava-se um contrato mesmo, entre as famílias do noivo e da noiva, e esse contrato só podia ser desfeito por um processo formal de divórcio. E esse contrato, inclusive, até já dava direito a que os noivos, eu vou aspirar esses noivos aí, tivessem inclusive relações sexuais. José Saramago, falecido José Saramago, escreveu um livro, o Evangelho segundo Jesus, em que ele se aproveita dessa informação histórica para fazer uma gracinha lá, né, em torno da concepção de Jesus. Claro que ele, como um bom ateu que era, né, acreditava que Jesus era um ser humano como outro qualquer, filho de José
e de Maria. Então ele descreve lá a cena em que Jesus teria sido concebido, inclusive está lá no livro, né? Porque vou dizer de novo, o contrato formal celebrado entre os noivos, entre aspas, já dava inclusive o direito a manterem relações sexuais. Se Jesus de fato fosse filho de José, isso não seria problema dentro daquela cultura. Você pode pesquisar mais sobre isso se o texto do John Piper e o outro texto não for suficiente para você. Pesquisa a instituição do noivado na época neotestamentária, você vai ver isso, você vai constatar isso com toda certeza. Mas vamos olhar o texto. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse relato. Mateus capítulo 1, versos 18 a 20. O texto é claríssimo, gente. Não tem nenhum problema aqui. Mateus capítulo 1, versos 18 a 20. Eu vou ler aí para os irmãos. De novo, vou dizer, isso é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Mas a gente vai olhar, vai encarar isso. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus. Maravilhoso a maneira como Mateus escreve esse relato. Lembre-se, ele está falando para judeus, ele está falando para pessoas que conhecem essa história e mais, ele está pensando naquelas pessoas que, como os fariseus, que com certeza tinham algum conhecimento da história e indiretamente estavam acusando Jesus de ser filho de uma relação imoral. Espera aí, Elias. De novo com essa história? Será que a gente pode afirmar isso? Vá comigo para Mateus capítulo 13, versos 55 a 57. Mateus capítulo 13, versos 55 a 57. A palavra de Deus diz assim: eu vou começar no 53, só para dar mais contexto. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Prestou atenção no texto? Jesus retorna para a cidade onde ele cresceu, não onde ele nasceu. A gente sabe que ele nasceu em Belém. Você tem esse contexto mais lá para trás. E as pessoas que o conheciam começaram a debochar dele. De repente ele se apresenta pregando, demonstrando um conhecimento profundo das Escrituras, realizando milagres. E elas vão: olha aí, está vendo? Olha aí. Observem o termo que eles usam.
Não é este o filho do carpinteiro? José era um trabalhador humilde. A família não tinha posses. Eles não dão nem o nome dele. Eles dão o nome de Maria. Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos. Tem 4 nominados aí: Tiago, José, Simão e Judas. E Jesus tinha irmãs também, filhos de Maria e de José. E há um acréscimo no versículo 57 que é muito importante, queridos. E sentiam-se muito ofendidos. Essa palavra grega é escandalizo, de onde veio a nossa palavra escândalo. Eles ficaram chocados. Por que eles ficaram tão chocados? Por que eles ficaram tão ofendidos? Vejam, nós já lemos que a Bíblia diz que que José era um homem de caráter. Ele era justo. Vamos olhar para este casal, agora que nós já sabemos tudo o que está escrito e que nós conhecemos a história, que nós já sabemos que houve a celebração de um contrato de casamento, que certamente deixou José muito feliz. Certamente deixou José muito feliz. E aí lá um dia ele chega para ver a sua noiva, mas que já era esposa até. John Piper explica isso direitinho. E Maria, toda nervosa, vai contar uma história para ele. Você se imagina, mulher aí, contando uma história como essa para o seu noivo? Seu marido. Mateus usa as palavras comuns também, para homem, mulher, esposo, esposa. Seguinte, José, apareceu um anjo aqui. Ele disse que eu estou grávida do Espírito Santo, que eu vou ser a mãe do Messias prometido. Eu, Maria, Maria ninguém, uma moça entre 13 e 15 anos, como milhares de moças em Israel, de família humilde. É sabido que muitas moças das famílias ricas se preparavam para serem a mãe do Messias. Tinham essa esperança de serem escolhidas, conheciam as profecias. E aí Maria chega e conta essa história para José. De novo, José, um homem de caráter, mas um homem, queridos. Hein, Tiago? Um homem de caráter, mas um homem. Tiago está me ouvindo aqui. Foi demais para José. Foi demais para ele. O que será que ele pensou? A gente não sabe exatamente o que ele pensou, mas pela atitude que ele teve, dá para a gente imaginar. Enlouqueceu a Maria? Está delirando? Será que ela se entregou a outro homem e agora está contando essa história porque sabe que eu sou um cara devoto, temente a Deus? Será que ela acha que vai me convencer? Não convenceu. Mas porque ele era um homem justo, ele procurou se divorciar. A palavra é essa aqui, tá? É essa palavra. Eles já tinham um contrato de casamento, já expliquei isso. Só podia ser desfeito com processo formal de divórcio. E para isso, ele teria que dizer a razão dentro da lei. Lembra lá do texto de Deuteronômio que nós vimos? Qual era a única condição para conceder esse divórcio? Vocês lembram, né? Por ele ter achado coisa indecente nela.
E ele não queria, amava Maria com certeza, não queria que ela ficasse mal falada, portanto ele queria fazer esse processo de divórcio da maneira mais discreta possível. Será que ele falou isso para ela? Olha o desespero de Maria, não? Será que ele falou para parente? Bom, se a gente pensar numa família qualquer, numa família comum, em qualquer cultura, ele deve ter falado para alguém. Ele teve que comunicar a alguém que ele ia fazer isso. A gente tende a pensar, porque a gente tem o relato bíblico, né, que foi tudo assim, rápido, né? Uma coisa depois da outra. Queridos, definitivamente não precisa ter sido assim. Entre a hora que Maria contou para José, pode ter havido e provavelmente houve muito sofrimento da parte dele e dela. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? De novo, a interpretação tradicional é que, não, José resolveu fugir, né, ou desaparecer, para que ele levasse toda a culpa. Mas aí, dentro das informações que a gente tem no próprio texto, dentro das informações que a gente tem na cultura, que culpa? Se José era o pai, estava tudo certo, gente. Eles não haviam cometido nenhum pecado se eles tivessem mantido relação sexual. Era comum isso, era aceitável dentro da cultura. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa versão não faz sentido, nem quando a gente olha o texto, nem quando a gente olha o contexto envolvido aí. E Mateus é claro. Ele pretendia, sim, se separar dela. Vejam, a Almeida traduz desposada. Havia uma vida desposada. E de fato era isso, havia um contrato entre eles. Um contrato que só poderia ser desfeito com um processo normal de divórcio. E era isso o que José estava pensando. E aí entra o Gabriel na história, entra o anjo e fala com ele, em sonho. E Mateus detalha isso, porque de novo eu vou dizer, havia rumores, talvez um parente um pouco mais desbocado, né, que deu com a língua nos dentes. De tal maneira que os judeus fizeram aquela acusação para Jesus, porque eles estavam escandalizados com ele, porque eles não admitiam que aquele jovem rabi, com essa mancha no seu currículo, se tornasse um líder entre eles, e ainda mais alegasse ser o Messias. Quando a gente percebe esse texto dessa maneira, tudo faz sentido, querido. A conclusão radical daquele texto, daquele relato de João, vocês lembram como termina? E a resposta magistral de Jesus: se Deus fosse de fato o Pai de vocês haveriam de me amar, com certeza, porque eu vim dele. Jesus absolutamente ignora a difamação que eles estavam fazendo sobre ele, e ele permanece no ponto. E aquele relato termina de maneira radical, com eles tentando matar Jesus, os seus inimigos, por causa da resposta que ele deu para eles: vocês são filhos do diabo. Esse sim, homicida e mentiroso desde o princípio, e vocês estão querendo satisfazer os desejos dele. A resposta de Jesus foi duríssima. Perceberam? E Mateus, de novo, detalha para nós. Quando José acordou do sonho, fez como o anjo lhe ordenara. Algumas igrejas tendem a colocar José lá em cima, né? De novo vou dizer, um homem de caráter, já está dito isso, um homem justo. Mas é bom a gente não esquecer, porque ele era justo
Ele queria fazer a coisa certa. E a coisa certa naquele caso era terminar aquele casamento. Parar com tudo. Se separar dela. Ele não fez isso porque o anjo ordenou que ele não fizesse. Quando ele despertou do sono, diz a palavra de Deus, ele fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher. Os planos foram mantidos, eles casaram. No entanto, Mateus acrescenta, ele não teve relações com ela até que ela tenha tido o filho, a quem ele, José, pôs o nome de Jesus. Quando ele pôs o nome de Jesus, ele, que isso era um ato da cultura também, era o homem que escolhia perante o sacerdote, no dia lá da apresentação, o nome da criança. E ao fazer isso, ele assumiu a paternidade daquela criança. Porque o anjo ordenou que ele fizesse isso. Mas talvez a história ficou circulando por lá. E então lá na frente, 30 e poucos anos depois, os fariseus e os saduceus e os inimigos de Jesus, que devem ter mandado uma comitiva, detetives particulares lá em Nazaré, levantar a história de Jesus. Vocês pensam que isso é só da nossa época? Não. Naquela época já existia isso. Vão lá, investiguem. Quem é esse novo rabi aí? Vão lá, investiguem a história. Nós queremos saber quem é esse cara, de onde ele vem. Então nós temos o clímax, que é justamente aquele dia que está registrado lá em João, capítulo 8, quando eles jogam na cara de Jesus. Eles pensavam, né? Que estavam jogando na cara dele. Nós não somos filhos de moralidade, não, Jesus. Viu, Jesus? A gente não nasceu de porneia, não. Nós temos um Pai que é Deus. Consegue perceber a razão do ódio? Consegue perceber? Então, o John Piper, eu faço questão de ler aqui, ele diz: a próxima pista de minha busca por uma explicação veio quando estudei sobre o uso de porneia em João 8,41, em que os líderes judeus indiretamente acusam Jesus de ser nascido de porneia. Em outras palavras, uma vez que eles não aceitavam o nascimento virginal, assumem que Maria havia cometido fornicação e Jesus era resultado deste ato. Com base nesta pista, eu voltei para estudar o registro de Mateus do nascimento de Jesus em Mateus 1:18 a 20. Isso foi extremamente elucidador. Aí eu já expliquei essa questão, né, de deixar, eu vou pular esse parágrafo, vou para cá para baixo. Portanto, enquanto Mateus procede em construir a narrativa de seu evangelho, ele encontra-se no capítulo 5 e depois no capítulo 19, precisando proibir todo casamento pós-divórcio, como ensinado por Jesus, e ainda permitir divórcios, como aquele que José considerou como possibilidade, por pensar que sua noiva era culpada de fornicação, porneia. Assim, Mateus inclui a cláusula de exceção, em particular para exonerar José, mas também no geral para apresentar que o tipo de divórcio que alguém talvez procure durante o noivado por causa de fornicação não está incluído na proibição absoluta de Jesus. Entenderam? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Claro, estamos muito distantes disso. Hoje em dia a gente tem um noivado que é mais um ato, né, assim, como é que eu posso dizer, um ato enfim, só seguir, né, aquilo que todo mundo faz. Tem gente que casa direto, nem noiva, né? Tem gente que noiva num dia e casa no outro, porque nós, né, realmente não consideramos. E tem gente também que desnoiva, né? Não encara o noivado como casamento, né? Eu converso muito com a Heloísa sobre isso. Ela está sentada aqui, já está me olhando, né? Olhando assim. E eu costumo dizer para ela, por que isso é importante, gente? Porque nós precisamos resgatar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu digo para a Heloísa: Heloísa, a tua mãe foi a minha primeira namorada.
E eu não comecei a namorar com a tua mãe pensando se, não. No momento que eu comecei a namorar com a tua mãe, eu já pensava no nosso casamento. Eu sinceramente não entendo. Olha, me desculpem, mas eu vou ser bem sincero. Namoro, na nossa cultura, parece que virou um negócio de tentativa e erro. Eu vou tentar esse, vou fazer minha listinha aqui, né? Tem o Tiago, tem o fulano, tem o cicrano, hein, Marina? Aí vai só eliminando. Olha, sinceramente, não era para ser assim. Não era para ser assim. Pessoas parecem que estão brincando com coisa séria. Fazem um tipo ideal e aí vão atrás desse tipo ideal e vão experimentando. Isso é um risco enorme. Porque ao mesmo tempo que a cultura diz que é normal que seja assim, a cultura também diz que é normal até. Eu achei essa semana Deixa eu explicar isso com detalhes. Nós costumávamos fazer acampamentos em escolas. E a gente ia limpar as escolas, assim, um dia antes ou 2 dias antes, sei lá, limpar a escola para receber as pessoas, né, que viriam para o acampamento. Numa dessas limpezas de uma escola, foi achado numa carteira, embaixo assim da carteira, uma lista que uma moça estava fazendo, lista do homem perfeito. Ela inclusive assinou a lista, eu tenho essa lista. 56 itens ela colocou nessa lista, incluindo que o sujeito fosse alto, luzes loiras, corintiano e adorador do Senhor Jesus. Imagina se uma pessoa pode ser corintiano e adorador do Senhor Jesus ao mesmo tempo, gente. Desculpa aí os corintianos. Desculpa aí, fiel. Brincadeira. Mas o que me chamou a atenção nessa lista, lá entre alguns desses itens, essa moça escreveu: não seja virgem. Aí ela colocou um parênteses: seja experiente. Vocês podem imaginar, a gente acha graça, a lista é hilária, né? Não, o último. Mas temente a Deus. O último do item da lista era temente a Deus, né? Aliás, leitor da palavra de Deus aparece lá depois da 10ª. Eu lembrei disso agora, né? Mas eu tenho a lista. Mas eu vou me deter nesse ponto. Não seja virgem. Entre parênteses, seja experiente. Vejam, experiência. Olha só. Eu acho incrível como ela se deu ao trabalho de explicar, talvez para ela mesma. Eu acho que ela nunca imaginou que esse papel ia parar na minha mão. O que eu quero dizer com não seja virgem? Preciso ter uma experiência, né? Afinal das contas, tem que ter alguma performance. Uma moça dizendo isso. Devo presumir que ela acreditava que no caso dela deveria ser da mesma coisa. Olha o risco. Olha o risco que isso representava. Por isso é importante a gente voltar para esses textos. É importante a gente entender: qualquer relação sexual, qualquer intercurso sexual fora do padrão estabelecido por Deus é fornicação, é prostituição, é impureza, é imoralidade. Olha, eu sou professor de história, vocês sabem disso. Eu, em diversos momentos, na minha aula é uma aula aberta, eu não me privo de falar de assuntos diversos com meus alunos. Tem uma novela aí, que um certo canal de televisão está reprisando, contando as peripécias sexuais de um personagem histórico.
do Brasil. Interessante como que a novela, que poderia ter falado de tanta coisa interessante, preferiu acompanhar esse personagem saindo e entrando das camas das suas amantes. Quando essa novela passou pela primeira vez, eu estava em sala de aula e eu aproveitei a oportunidade. Porque os alunos sempre comentavam, eu nunca trazia o tema, sempre os alunos que traziam, mas eu aproveitava a oportunidade. Olha, presta atenção no que vocês vão fazer da vida de vocês. Sexo seguro é o sexo balizado por um compromisso com Deus, em primeiro lugar, e depois com seu cônjuge, em que você vai ser absolutamente fiel a ele, ou a ela, e ele ou ela a você. Impressionante. Risada geral, deboche e, claro, a pergunta de sempre: mas professor, diga lá, e o senhor? E o senhor? O senhor casou virgem? Eu tenho uma resposta padrão para isso. Eu falava para eles: essa é a pergunta que eu não respondo. Ó, tá vendo? Exatamente por causa disso. Porque se eu disser sim, em primeiro lugar, metade ou quase todos de vocês não vão acreditar. Ele tá mentindo, quer defender aí o argumento dele. Tomara que vocês pensem isso. Ou talvez vocês vão pensar: esse professor aí deve ter algum problema, eu acho que ele não dá conta não. E se eu disser não, aí você vai falar: tá vendo? Ele vem com essa conversa pra cá e agora, mas ele mesmo. E eu sempre terminava dizendo para eles: não olhem para mim. Eu sou um caco de barro. Mas há alguém que é perfeito, que é poderoso, que é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós, que nos fez sexuados da maneira como nós somos, mas também nos fez a sua imagem e que disse como nós devemos exercitar a nossa sexualidade. Que disse que há uma maneira certa de fazer isso. Portanto, o que não tiver dentro dessa maneira certa, está errado. De novo, vou dizer, você não precisa estar num púlpito para você dizer isso. Você deve dizer isso. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, começando dentro da sua própria família. Não importa o que tenha acontecido com você, não importa como a sua família foi formada, querido, querida. Esses são valores eternos que nós precisamos defender para o nosso próprio bem e da humanidade em geral. Nós devemos atentar para isso. Por isso eu acho importante a gente tentar conhecer esses textos. Eu acho importante a gente tentar entender o que está envolvido. Por isso eu fiz questão de entrar aí nessa senda com vocês, explicando, mesmo sendo meio complicado, esses dois termos. Então, só para recapitular, é pouco provável que porneia, no caso específico de Mateus capítulo 19, versículo 9, significa adultério. Até mesmo porque Jesus não precisaria falar de novo casamento, porque você lembra como era punido o adultério naquela época? O adultério era punido com a morte. Jesus não precisaria liberar ninguém para casar de novo, porque a lei diz que a mulher está ligada, nós vimos isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7, a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive. E o marido, é claro, está ligado à mulher pela lei enquanto ela vive. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, insisto de novo, precisamos conhecer esses termos, precisamos procurar entender
estas passagens. Que horas são? 4 minutinhos aí para gente terminar. Ah, mas Eliézer, e as confissões, né? A confissão de fé de Westminster, já falei aqui, ela diz, ó, em caso de adultério, a parte inocente pode casar de novo, como se a parte ofensora estivesse morta. Bom, eu vou responder isso da seguinte forma. A confissão de fé de Westminster é do século XVI. Século XVI? Acho que sim. Posso estar enganado com o século aqui. Me deu, de repente, uma dúvida razoável. Mas, enfim, muito tempo depois que o Evangelho foi escrito, que as cartas de Paulo foram escritas, que a palavra de Deus, que o cânon das Escrituras foi encerrado. Tem duas expressões latinas que a gente deve resgatar aqui. Eu já coloquei esse texto para vocês, mas eu posso colocar de novo. É um texto muito interessante chamado A Relevância dos Credos e Confissões. São duas expressões latinas, tá? Para a gente terminar nesse ponto, eu vou colocar aqui para vocês. A primeira é norma normans. E a tradução é norma que regula. Quando a gente fala de confissões, de credos, essa é a posição católico-romana, por exemplo. Eles acreditam que os seus credos, as suas confissões têm a mesma autoridade da palavra de Deus. Então, aquilo que foi dito nos decretos da igreja, aquilo que foi dito nos credos, nas confissões, tem força de lei. Estão no mesmo nível. Nós não acreditamos assim. A expressão latina que os reformados defendem, a posição que a gente defende é essa aqui. Norma normata. E o que significa isso? É uma norma que é regulada. Os nossos credos, as nossas confissões, eles são regulados. Então, você pega aí, né? Eu tirei aqui, você tem a própria confissão de fé de Westminster, você tem aí a declaração de fé da Igreja dos Irmãos, você tem a Confissão Batista de Londres, que é do século XVII, né? Não importa. Os diversos documentos, as diversas confissões das igrejas. Veja, é norma normata, é uma norma que é regulada. Regulada pelo quê, meus queridos? Pela Escritura, pela Palavra de Deus. Nós sempre vamos voltar à Palavra de Deus. É dela que nós tiramos o nosso fundamento. Por isso nós procuramos conhecer os textos, por isso nós procuramos estudar os textos, por isso nós nos valemos do auxílio das ciências, da crítica textual, da crítica documental, que a gente falou um pouquinho aqui. Sempre vai ter alguém que diga, mas esses documentos aí, será que esses documentos são autênticos? Já postei para vocês, já falei com vocês. Quer estudar? Estuda. Não existe documento melhor atestado na história que o Novo Testamento. Nós podemos ter certeza de que os documentos que nós temos, que essas Bíblias que nós temos, são, com toda certeza, a palavra de Deus, o texto que foi entregue. As dificuldades, as discrepâncias que existem, elas são pequenas. Não comprometem de maneira nenhuma a integralidade dos textos da palavra de Deus. Então, as nossas confissões, as nossas declarações, elas sempre serão reguladas pela palavra de Deus. Nós as subscrevemos, mas a gente deve lembrar, elas precisam estar sujeitas àquilo que a palavra de Deus diz. Por isso nós estudamos a palavra de Deus.
É do século XVI, né? 1642. Século XVII. Século XVII. 1642. Me confundo um pouco às vezes, mas normal, né, Luiz? Normal. Tem um macetezinho. Quando você pega o ano que não termina em 0, no caso é 1642, você soma 1, 16, aos dois primeiros algarismos. 16 mais 1, 17. Século 17. Então a gente fica com a palavra. A gente fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Para o bem dos nossos jovens, nós precisamos lembrar disso. Precisamos dizer para eles, olha, busque seguir o padrão de Deus. Sabe que antes de eu casar, quando eu estava em Belém ainda estudando, eu costumava falar uma besteira por lá, que agora eu vou confessar aqui para vocês publicamente, né? Eu dizia, eu e alguns colegas meus que eram tão doidos como eu, que nós íamos fundar o primeiro mosteiro evangélico do Brasil. Casamento era uma coisa tão distante para nós, né? Não sei, eu acho que a gente não confiava, sei lá, né? Devo dizer que desse grupo aí todo mundo casou. Infelizmente, eu acho que 1 ou 2 até descasaram já. Infelizmente. A gente precisa levar isso a sério. Eu me arrependo das besteiras que eu falei nessa época. Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 19, você deve viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida de devoção a Deus, inclusive na área sexual, estando solteiro ou estando casado. Você não é livre para fazer aquilo que você bem entender. Por isso é importante a gente orar pelos nossos filhos, por isso é importante a gente conversar com os nossos filhos. Vou falar mais sobre isso na semana que vem. É importante que eles saibam que se a desgraça bater a porta deles, vai fazer uma diferença muito grande estar ao lado de alguém que realmente sirva a Deus. E olha, eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu tenho ouvido muito também as pessoas dizerem mais ou menos assim: poxa, Eliésio, mas olha fulano ou fulana, e casou com um rapaz, ela casou com um rapaz crente, ou ele casou com uma moça crente, e hoje ele está separado, ela foi embora, ou ele foi embora. A gente viu isso aqui também em 1 Coríntios, capítulo 7, está explicado lá. Paulo diz que Deus quer que a gente viva em paz, ou que os nossos filhos vivam em paz. Não tem como você manter um relacionamento com uma pessoa que às vezes está querendo até lhe destruir moralmente, destruir sua reputação, enfim. Isso não faz bem nem para os filhos. Então, o divórcio, nessas circunstâncias, infelizmente, às vezes tem que acontecer. É muito triste isso. Então as pessoas dizem assim: olha aí o fulano ou a fulana. Gente, vocês não percebem, eu sempre falo para as pessoas que dizem isso, que esse argumento que você está levantando bate e volta com você. Mais importante ainda, eu procurar me cercar, eu procurar, na medida do possível, assegurar que eu estou me entregando. Estou falando de homem e de mulher mesmo. O homem se entrega também a uma pessoa crente, a uma pessoa devota, fiel. Eu tenho dito, já adiantando um pouco, que eu vou falar na semana que vem, mas eu falo para a Heloísa: Heloísa, o teu namorado, o teu futuro marido, ele tem que saber da Bíblia pelo menos tanto ou mais do que eu e tua mãe juntos. Eu, tua mãe e tu juntos. Eu não sou muito preferencial, não, para o pessoal me apresentar namorado ou namorado novo. É ou não é verdade? Vocês aí que só apresentaram a namorada para mim quando vocês já iam casar, né? Quando já estava tudo certo. Eu tenho esse defeito.
Se o pobrezinho ou a pobrezinha chegar para mim, ah, meu namorado, isso aqui é meu namorado. Meu namorado, minha namorada ali. Ah, é? Oi, tudo bem? Eu sou Eliezer. E aí, tá tudo bem com você? E aí, tá te tratando bem? Eu sempre começo assim, amaciando a pessoa. Tá te tratando bem? Ou qualquer coisa, fala comigo, viu? Mas e aí? E Jesus, como é que é? Você frequenta alguma igreja? Se não é da nossa igreja. Qual é a igreja que você frequenta? Ah, é? Qual é a linha teológica de vocês? Para onde é? Vocês são reformados? Qual é a confissão que vocês seguem? E o que você faz lá? Como é que você está envolvido? É pergunta, amigo. Diz para se o sujeito não estiver pronto, ele nunca mais vai querer falar comigo. Isso é importante. Isso é importante. Porque os dias são maus. E nós precisamos nos comprometer e cada vez mais nos firmar na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. O pessoal aqui não me avisou sobre nenhuma pergunta, nenhum comentário, mas eu vou dar uma olhada depois no grupo e no meu privado, tá bom? E a gente vai prosseguir. Gente, vamos nos animar. Vamos nos animar para estudar. Mais uma vez eu quero dar uma palavra especial para minha querida irmã Maria Trindade, minha irmã. Nós, a minha família toda está orando pela senhora. Muito mesmo. Pela senhora, por toda a sua família. Que Deus lhe abençoe grandemente com a sua presença. Que o Espírito Santo transborde sobre a senhora. Lhe dê a paz que a senhora precisa tanto nesse momento. E orando também pela sua irmã, que Deus esteja abençoando a família de vocês. Muita saudade de todos, mas ao mesmo tempo até uma certa alegria de saber que vocês estão perseverando em estudar e se comprometer com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos a Ti com gratidão em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia superabundou sobre nós, como diz a Tua palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor se voltou para nós. Graciosamente nos recebeu na Tua família. E é poderoso para nos socorrer nas nossas tentações, nas nossas aflições, nos nossos medos, Senhor, na nossa relutância às vezes em admitir aquilo que o Senhor está revelando para nós. Ó Deus, sê conosco. Abençoa a Tua serva, a irmã Maria. Cuida dela, ó Deus. Faz-te presente, Senhor, no seu coração. Abençoa a sua família, abençoa a sua irmã. Recupera, ó Deus, em nome de Jesus, a sua saúde. Cuida de todos, ó Deus, tu e todo o teu povo. Restaura a saúde, tanto física quanto espiritual, emocional, daqueles que estão necessitados, ó Deus. Isso é o que nós te pedimos. E pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos. Até mais tarde na pregação do pastoreiro. Tchau.